Queridos irmãos, queridas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos fortaleça. Hoje nós vamos, já que no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se muito na imortalidade da alma, né? Então, nós achamos interessante, em comum acordo com os mentores que nos auxiliam, nós achamos interessante trazer à tona um tema. Observe que eu trabalho sempre com as obras de Allan Kardec. A Gênese de Allan Kardec. E nós vamos tratar de um assunto que esse assunto, a vida toda, ele foi assim, ele sempre foi uma incógnita na cabeça dos adeptos, dos religiosos, em todas as áreas científicas, né? É um tema muito polêmico, que só através da doutrina dos espíritos, que remonta às causas, é que é possível, com muita paciência, nós compreendermos um pouquinho a respeito desse tema. Só que, para tratar desse tema, nós vamos usar toda aquela psicologia abordando temas paralelos. Aí você pode me dizer assim, mas fala logo a respeito desse tema. Primeiro eu quero te dizer, se você estiver preocupado com o tempo, é preferível que você nem assista o primeiro vídeo. Sabe por quê? Porque eu vou falar com essa tonalidade de voz. Esse tema, ele pode como se diz, nós poderemos realizar uns 5, 8, 10 vídeos em cima desse tema. Fala logo esse tema. Chama-se ressurreição. Ai, que tema gostoso. Apesar que todos os temas, eles são gostosos por demais, né? Me desculpe, eles são gostosos por demais. Porque tudo aquilo que trata das leis divinas é gostoso, né? E quando se fala em ressurreição, as pessoas logo de início pensam em Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Ora, queridos irmãos, com todo respeito, Jesus nunca ressuscitou Lázaro. Essa passagem de ressuscitar
Lázaro é código que na época nós vamos mostrar no livro, na Gênesis, nós vamos mostrar. São códigos esse tipo de ressurreição. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas Jesus, ele não teria naquela época capacidade de ressuscitar alguém? É óbvio que sim. Só que se Jesus tivesse ressuscitado alguém, ia dar uma confusão tão grande. Vamos ver se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Primeiro, que se ele ressuscitasse, ele estaria contrário, né? Ressuscitando, obviamente, contrário seria às leis da natureza. Começa por aí. Ele já estaria agindo contrário aos desígnios das leis divinas. Segundo, se ele ressuscitasse alguém naquela época, ia virar uma confusão tão grande aqui na Terra, até porque 99% da humanidade ia acreditar no juízo final, o qual muitas seitas religiosas, com todo respeito, pregam sem raciocínio, sem bom senso, sem tirar o véu da letra, de que Jesus um dia virá ressuscitar os mortos no juízo final. Vocês observaram onde é que todos esses crentes em Deus foram buscar essa crença? Me desculpe. Onde foram buscar a crença da ressurreição? Lá nesses dogmas. Foram buscar lá neste misticismo. Foram buscar lá naqueles códigos que não souberam interpretar o verdadeiro sentido da ressurreição. Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro, Jesus teria descumprido os mandamentos de Deus, os quais Deus, Pai de Jesus, Pai de nós, o designou a vir como guia e modelo da humanidade. Então nós temos que raciocinar. Jesus não ressuscitou Lázaro. E outra coisa, nós temos que entender que naquela época, eu não sei se vocês vão conseguir raciocinar dessa forma. Naquela época, a medicina era muito precária. Praticamente ninguém tinha conhecimento
do que acontecia com o corpo orgânico, com o corpo físico da pessoa. Se hoje em dia, com toda a tecnologia, milhões de seres, observe bem isso que eu estou dizendo agora, hein? Milhões de seres são sepultados vivos. Imagine naquela época. Ora, Luiz, mas milhões de seres são sepultados vivos na atualidade? Sim. Porque, na verdade, queridos irmãos, a morte física, o desprendimento do corpo espiritual da matéria física, ela não se dá quando para todo o funcionamento do sistema orgânico, como, por exemplo, a respiração, o coração, né? Quando para através da morte encefálica, não. Vocês vão me desculpando que hoje eu estou com um pouco de alergia. Mas não. Ali apenas ocorre 95% do desligamento da alma, porque no corpo físico o espírito é considerado alma. Ali desliga a alma juntamente com o perispírito, mas que ainda continua ele materializado no corpo físico devido às ligações, porque ainda não ocorreu o desencarne, como eles dizem, a morte total. Ele permanece uns 5% ainda ligado. Só que isso é um processo natural. Então eu posso dizer que 95% das pessoas que morrem, eu não vou usar desencarnação para ficar mais fácil para você. 95% das pessoas que morrem, eles ainda continuam ligados ao corpo físico, só que num estado letárgico, num estado de morte aparente. A doutrina dos espíritos assim nos ensina. Se você estuda, você sabe o que eu estou dizendo. E se você não tem coragem de falar o que eu falo, é porque você não quer colocar a tua cara a tapa. Mas você vai responder pelo conhecimento que você tem e de não vir a público e de pelo menos nas casas espíritas que você trabalha, instruir os adeptos que vão lá. Você sabia que 95% das pessoas que frequentam a tua casa espírita é a tua? Quando eles desencarnam, muitos permanecem durante todo o período do velório
ali ligados ao corpo físico ainda, só que no estado letárgico, no estado de morte aparente, sepultados nas mesmas condições, podendo se constatado como uma enfermidade, podendo ele recobrar a consciência lá embaixo do chão, dentro do caixão, dentro do túmulo. Porque existe a letargia, a catalepsia e a morte aparente. E também a epilepsia. Só que nós não estamos tratando de epilepsia, porque epilepsia é um tipo de transtorno convulsivos provocado por choques nos neurônios, onde toda causa tem um princípio, e o princípio na epilepsia quase sempre é a presença de um espírito obsessor que leva aquele paciente àquele estado deplorativo de choque, né? Que ele cai, contorce, começa a espumar a boca. Aquilo ali é catalepsia, né? Aliás, aquilo ali é epilepsia. Mas existe a catalepsia. Existe morte aparente. Como existe também todo esse estado letárgico de morte aparente, que a morte aparente, a morte através da epilepsia, da catalepsia e a morte letárgica, ela pode durar 8 dias. Já foi confirmado pela ciência. Só que a morte orgânica, o verdadeiro desligamento do corpo físico, ele não se dá quando lá nos hospitais os médicos constatam não mais respostas orgânicas. Então eles olham as pupilas, eles auferem a pressão, auscultam o coração, auscultam os pulmões, né? Eles conseguem até, através dos exames, constatar a morte encefálica. Olha que interessante. Mas isso não significa que o paciente morreu. Isso não significa. Você sabe por que não significa? Porque é preciso que o coração pare, porque é orgânico. É preciso que a massa encefálica pare, porque ela é orgânica. Esvai-se os fluidos vitais.
Você entendeu? Você vai entender daqui a pouco quando eu ler as mensagens. E não foi só Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, não. Foram muitos. Mas as pessoas se apegaram mais no coitadinho do Lázaro, por falta de conhecimento. Então, a morte física, todo paciente deveria passar por um procedimento para constatar-se que realmente ele desencarnou, ou melhor, que ele morreu. Nós vamos encerrar já o primeiro vídeo. Você vai ter que assistir todos os vídeos para você entender esse assunto. E uma coisa que eu te peço é o seguinte: procure no canal, nesse aplicativo maravilhoso que é o YouTube, que todos os vídeos vão estar lá, enumerados. Número 1, número 2, número 3, número 4, e assista. Porque se você assistir o 1 e o 4, o 2, o 8, o 7, você não vai entender história. Você tem que assistir o 1, depois o 2, depois o 3. Você entendeu? E toda vez que você curtir, compartilha, para que mais pessoas também possam ter acesso a essas informações. Então, no próximo vídeo, eu vou te mostrar, tentar te mostrar, que 99,9% da humanidade saem dos hospitais com um papel de óbito sem saber que morreram. Vamos para o próximo vídeo.